Olá, meus queridos alunos, sétimo ano, Educandário Raio de Luz. Vamos para mais uma aula vídeo de ciências. Sétimo ano, vamos falar hoje do reino das monedas. Ok? Então, no nosso encontro passado, nós falamos sobre vírus. Vírus são micro-organismos, tal como os moneras. Só que nós chamamos a atenção no encontro anterior que os vírus, eles são micro-organismos, mas são micro-organismos que não estão incluídos em reino algum. Em reino algum. Por quê? Porque eles são considerados acelulares, né? Então os vírus, eles não estão dentro da classificação dos seres vivos. Eles são acelulares. Então, os moneras é o primeiro dos reinos dos seres vivos, né? Quando nós falamos de micro-organismo, né? Então, em termos de complexidade, do menor para o maior, o primeiro, menos complexo, é o reino dos moneras, né? Por que ele é o menos complexo? Porque são seres procariontes. Os moneras é um grupo formado apenas, exclusivamente de seres procariontes, ok? Procariontes nós já sabemos, nós vimos no nosso encontro anterior, que são aqueles seres que não têm a membrana nuclear, não é verdade? Então, dentro do reino dos moneras, nós temos bactérias, cianobactérias e arqueas-bactérias, ok? Que a gente viu no slide anterior. Então, primeiro que nós vamos falar, chamar a atenção das bactérias. As bactérias possuem importância econômica e ecológica, apesar de causarem uma série de doenças, ok? Então, a importância econômica das bactérias está no ramo da indústria, gênero alimentício, e também no ramo da farmacêutica, ok? Produção de medicamentos. Então, as bactérias são importantes tanto para a indústria alimentícia como para a indústria farmacêutica. Aí, dentro da ecologia, as bactérias são importantes porque elas são decompositoras. Juntamente com os fungos, as bactérias decompõem toda a matéria orgânica que morre, né? Seja ela animal ou vegetal. As bactérias estão decompondo essa matéria e incorporando ela novamente ao solo para que essa matéria orgânica seja importante num novo ciclo de vida, ok? Então, dá fertilidade ao solo, essa matéria orgânica que é decomposta pelas bactérias, para que comece um novo ciclo de vida, ok? Então, apesar disso tudo, elas são causadoras de doenças, né? Vamos falar aqui, em primeiro lugar, da morfologia das bactérias, ok? A morfologia das bactérias são de estrutura muito simples. Então, as bactérias, como a gente já falou, elas são procariontes, seres muito simples, ok? São seres unicelulares e procariontes. Unicelulares, o que é unicelular? São seres que possuem apenas uma célula, formado por apenas uma célula. E o que é ser procarionte? Não tem o envoltório nuclear. O material genético, aqui, ó, esses filamentos que vocês estão vendo aqui, caracteriza o material genético, né? O DNA da bactéria. O ácido nucleico, o ácido ribonucleico da bactéria. Então, ele não está envolvido por uma membrana nuclear. Ele está disperso dentro do citoplasma. E isso caracteriza essa célula como uma célula procarionte, porque não apresenta envoltório nuclear. Beleza?
Próximo. Algumas contêm flagelos. Algumas bactérias contêm flagelos. Aqui também é célula procarionte, né? Todas as células que nós vamos falar aqui são procarionte. Mesma coisa daquela que a gente viu na imagem anterior, né? Material genético disperso dentro do citoplasma. Né? Essas bactérias, essas células, elas são basicamente compostas de paredes celulares. Bactérias têm parede celular, diferente da nossa célula também, porque os animais superiores não têm parede celular. Bactéria tem, então a bactéria compõe basicamente parede celular, membrana plasmática e citoplasma. Ok? Não tem um núcleo definido, como a gente já vem falando anteriormente. Mas o que nós vamos chamar a atenção é para esses flagelos, essa cauda comprida que as bactérias geralmente têm. Quase que todas as bactérias têm esse flagelo. Esse flagelo é muito importante para a locomoção. Em flagelo aqui também aparecem cílios, né? Pequenos, né? Filamentos. Cílio. É muito importante na locomoção desses seres, né? Quando eles estão dentro da água, eles batem para que esse micro-organismo se locomove. Ok? Dá para tirar essa imagem aqui? Podem formar colônia de várias formas. Então as bactérias elas podem formar colônia de várias formas. Então aqui, olha, nós vemos aqui que as bactérias, aqui é um tipo de bactéria chamada coco, unitária, sozinha, né? E esse coco, ele pode se ligar a outro coco formando colônia, né? Colônia de várias formas. Então aqui nós temos um diplococo, duas bactérias de formato cilíndrico unidas, né? Cilíndrico, esfera, bactéria esfera, diplococo. Aqui é um diplococo com um envoltório, né? Elas estão contidas dentro do envoltório. Aqui nós temos estafilococcus, grupo de bactérias parecendo cacho de uva. Aqui nós temos um streptococcus. Aqui nós temos um tetraides e aqui temos sacinas, né? Então são agrupamentos. Essas bactérias podem se agrupar de diferentes formas e cada um formato desse pode vir trazer um problema diferente se for causadoras de doenças. O próximo. As formas básicas das bactérias, né? Nós antecedemos um pouco falando das colônias, mas aqui temos as formas básicas. Então elas podem se apresentar de forma esférica, que foi aquela que a gente viu, que elas podem se agregar de várias formas formando colônia, essa forma esférica, chamada de coco. Então aqui é um coco, né, unitário, uma forma esférica de bactéria. Elas podem apresentar também forma de bastonete, chamada de, aqui é bacilo, pessoal, chamado de bacilo. Essas formas de bastonete são chamadas de bacilos, porque aqui tem um erro de digitação, na realidade isso aqui era para ser bacilo, ok? Então forma de bastonete, quer dizer comprido. O que é um bastão? Bastão é um pedaço de madeira, assim, um taco, uma coisa, um exemplo, esse pincelzinho que pode ser um bastão. É como se fosse um bastão comprido, né? Então são chamados de bastonetes, né? De bastão, forma de bastão são chamados de bacilos, tipos de bactéria. Próximo, formato. Elas podem também apresentar forma de bastonete curvilíneo, ou forma de vírgula. Sabemos que uma vírgula, né, ela tem um formato mais ou menos assim, ok? Então essas bactérias elas são curvilíneas, em forma de vírgula, ok? Então em forma de vírgula, essas bactérias podem ter também esse formato. Recebe denominação de acordo com o tipo de curva que apresenta. Bota bem aqui para a gente ver. Então olha, curvilínea, bactérias curvilíneas. Então são denominadas de vibriões. Elas podem ser denominadas de vibriões, essas bactérias curvilíneas. Forma de espirilos, né? Espiriladas, são aquelas espiriladas, formas espiriladas, chamadas de espirilos, quando
rígidas. Elas são chamadas de espirídeos quando rígidas. Quando essas bactérias elas são rígidas, duras, né? Elas são chamadas de espirídeos, né? E espiroquetas quando elas têm ela é flexível. Quando essa bactéria é flexível, amolecida, ela é chamada de espiroqueta. Então, as bactérias espiraladas, elas podem ser chamadas de espirilos, quando são rígidas, ou espiroquetas, quando elas são flexíveis, que são as espiraladas, em forma de espiral, ok? Forma de espiral. Mais ou menos assim o formato delas, né? Forma de espiral. Pode ser chamada de espirilos, quando essa espiral é rígida, ou espiroqueta, quando ela é flexível. Próximo. Nutrição das bactérias. Então, as bactérias, como são seres vivos, elas precisam se nutrir, né? Se alimentar. Quanto à alimentação, as bactérias podem ser autótrofas, né? Autótrofos, nós já vimos isso em outras aulas anteriores. O que é um ser autótrofo? São aqueles que produzem seu próprio alimento, são os seres capazes de produzir seu próprio alimento. O ser autótrofo mais conhecido que a gente tem contato são os vegetais, né? A gente tem um conhecimento mais amplo. Os vegetais. Então, esses seres são seres que apresentam um pigmento no seu corpo, né? Que são capazes de atrair a luz do sol, né? São capazes de atrair a luz do sol. Nem todas as bactérias são autótrofas, mas existem algumas bactérias autótrofas. Essas bactérias, elas são capazes de produzir seu próprio alimento, não necessitando de parasitar outros seres, ok? Seres autótrofos são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento. E temos as bactérias heterótrofas, que são na maioria, né? Heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, eles necessitam de outros para se alimentar. Então, os autótrofos estão na base das cadeias alimentares, os heterótrofos são consumidores, né? Consumidores. Então, aqui ela pode ela pode se manifestar como consumidor primário, consumidor secundário. Se essa bactéria for parasita de vegetal, ela pode ser um consumidor primário. Se for parasita de outros animais, de outros seres vivos, de animais, ela pode ser consumidor secundário, terciário, dependendo da posição que ela vai ocupar na cadeia alimentar. Então, os heterótrofos, elas podem se classificar como saprófitos. Os heterótrofos saprófitos são aqueles que se alimentam de seres mortos, né? Seres que já morreram, né? Os decompositores são considerados saprófitos, né? Os seres decompositores. Então, essas bactérias podem ser heterótrofas, podem ser saprófitas, porque elas comem cadáver de animais que já morreram ou de plantas que já morreram. São os decompositores. Ou então elas podem ser parasitas. As bactérias heterótrofas parasitas, né? Parasitas são as principais bactérias causadoras de doenças, né? Porque elas vão se alimentar de seres que ainda estão vivos, de seres vivos, né? De animais e plantas vivas. Então, quando elas são parasitas, quando elas chegam no seu hospedeiro, elas vão consumir, né? Aquele hospedeiro, alguma parte daquele hospedeiro, e vão causar danos àquela região, àquele hospedeiro. E isso é chamado de doenças, né? Então, essas bactérias, elas podem ser autótrofas, heterótrofas. As heterótrofas podem ser saprófitas, que se alimentam de matéria já morta, de seres mortos, cadáver, e pode ser parasitas, né? Que se alimentam de seres que ainda estão
vivo e causando danos a esses, né? Causando danos a esses. Então, a relação ecológica interespecífica desarmônica, né? Uma relação ecológica interespecífica desarmônica. Por quê? Por que é desarmônica? Porque não é benefício apenas para o parasita, para o hospedeiro, para o parasita, não causa benefício para o hospedeiro. Mas isso, pessoal, também existe as bactérias, né, que se alimentam de seres vivos que não causam dano, que tem uma relação harmônica, né? Relação harmônica. Então é benefício para os dois nesse caso. Benefício para os dois, harmônica, né? Harmônica, benefício para os dois, porque as bactérias do nosso sistema digestório, da biota intestinal, ela causa benefício para nós, além dela produzir alguns tipos de vitaminas, ela também ajuda na absorção dos alimentos. Então, ela se alimenta, a bactéria se alimenta lá no nosso trato gastrointestinal e causa benefício para a gente. Então, é uma relação ecológica interespecífica, nesse caso harmônica, ok? Porque ela não causa prejuízo para a gente, né? Harmônica, beleza? Agora nós vamos ver aqui necessidade de oxigênio, a respiração das bactérias, né? Necessidade de oxigênio. Quanto à respiração, as bactérias podem ser aeróbicas e anaeróbicas. Aeróbicas são as bactérias que precisam de oxigênio para respirar. Então, os seres que precisam de oxigênio, que utilizam o oxigênio da atmosfera ou de onde seja, né? O importante é que utilize o oxigênio. Seres que utilizam oxigênio são chamados de aeróbicos. Nós, seres humanos, nós somos aeróbicos. Nós respiramos oxigênio, precisamos do oxigênio para respirar, né? E as bactérias podem ser também anaeróbicas, diferente dos seres humanos. O ser humano não pode ser anaeróbico, né? Mas bactérias, existem bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Anaeróbicas são as bactérias que não utilizam o oxigênio para respirar. Então, essas bactérias, elas vivem na ausência de oxigênio, ok? Próximo. Reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias pode ser assexuada ou sexuada, né? Pode ser assexuada ou sexuada. Reprodução assexuada. Os descendentes são cópias exatas das bactérias que os originou, né? Os descendentes, então os filhotes dessas bactérias são cópias idênticas. Aqui é a bactéria mãe e aqui são as bactérias filhas. Então são cópias idênticas. O material genético não vai ser modificado, porque essa bactéria ela foi dividida ao meio. Então o material genético é o mesmo, né? A reprodução assexuada, que a gente já viu em aulas em vídeos anteriores, nós vimos que os descendentes são cópia perfeita dos pais, do pai, né? Ou da mãe, né? Então aqui é como se fosse na divisão celular que existe no corpo dos animais superiores, dos seres superiores, né? Como se fosse. Então aqui a bactéria ela começa a multiplicar o seu material genético. Ó, o material genético multiplicou, a membrana começa a invaginar. E ó, temos dois, a membrana começa a invaginar para o centro e depois ela rompe ao meio, gerando duas bactérias idênticas à bactéria anterior, porque o material genético das duas é o mesmo material genético da original, apenas ele se multiplicou, né? Gerando duas bactérias. Essa reprodução, pessoal, ela é muito rápida, acontece muito rápido, né? Acontece muito com as bactérias parasitas que a gente viu agora há pouco, né? Que parasitas os animais, seres vivos.
Então, é por isso que numa infecção bacteriana a gente tem que entrar no tratamento com antibiótico imediatamente para que não deixe essas bactérias se multiplicar, né, por muito tempo, porque a multiplicação das bactérias, a reprodução assexuada, ocorre em torno de 30 minutos, 1 hora. É muito rápida a reprodução. Então essa bactéria vem aqui, em 30 minutos ela gera duas, essa daqui já em 30 minutos já gera outras duas e vai se multiplicando. É muito rápido, né? Então quando a gente passa o dedo em um meio de cultura, se você colocar, você passa seu dedo em um meio de cultura hoje, se amanhã de manhã você for olhar, na hora que você passa você não vê bactéria alguma, mas amanhã de manhã quando você for olhar, essas bactérias já têm se multiplicado milhões de vezes e aí a gente já vê, né, o bolo de bactéria naquele local, porque a reprodução das bactérias é muito rápida. Beleza? Próximo. Reprodução sexual. Na reprodução sexual, nesse tipo de reprodução, as bactérias podem dar origem a indivíduos diferentes, né? Nesse caso, os indivíduos podem ser diferentes. Visualmente, estruturalmente, a gente não vê diferença, mas aqui não é a multiplicação ainda, aqui é a mesma bactéria. A gente não vê diferença, se você for olhar estruturalmente, a gente não vê diferença. A diferença é apenas no material genético. Por quê? Porque nesse caso da reprodução sexuada vai haver mistura de material genético de uma bactéria com o da outra, né? De uma fêmea com um macho, por exemplo, né? Vai haver mistura. Então, a bactéria seguinte ela já vai ter um material genético diferente, ok? Porque nós estamos colocando material genético de dois indivíduos diferentes. Então, vai ter um material genético diferente. É como na reprodução dos humanos, né? Existe uma troca de material genético, né? O homem entra com o espermatozoide, a mulher entra com o óvulo e aí gera um descendente. Esse descendente, na espécie humana, que é a reprodução sexuada também, pode vir com característica do pai, pode vir com característica da mãe, né? Então esse indivíduo é diferente um pouco do pai, diferente um pouco da mãe, porque ele tem material genético dos dois. Assim são as bactérias, ok? Reprodução sexual. Esse tipo de reprodução recebe o nome de conjugação. Conjugação quer dizer como se fosse casamento, cônjuge, né? Vem de cônjuge, conjugação. Então os dois se conjugam, se unem, fazendo uma troca de material genético. Então aqui, ó, o material genético dessa bactéria migra através desse ducto aqui chamado de píloro. Esse ducto é chamado de píloro, que é criado na hora da reprodução para haver a passagem do material genético de uma para a outra, né? Então aqui, ó, o material genético passou desta bactéria para essa outra e aqui essa bactéria vai se dividir, né? Esse material vai se multiplicar aqui, essa bactéria vai se dividir, igualmente aconteceu lá na reprodução sexual, gerando dois descendentes, mas só que os descendentes são diferentes geneticamente dos seus pais, né? Dos seus genitores, ok? Então, esse é o tipo de reprodução sexual que acontece nas bactérias. Produtos derivados das bactérias. Vejamos, né? São os produtos, né? E as bactérias também têm sua parte boa, né? Que a gente já mencionou no início. Elas são muito boas. Então, elas são retirados muitos produtos que são utilizados, né, pelos seres humanos. Muito importantes. As bactérias são muito importantes também, né, dentro de um ecossistema. Produtos derivados das bactérias. Vejamos algumas dessas substâncias. Vejamos algumas dessas substâncias. Então, aqui nós temos aqui algumas, né? Hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento a gente vê quando a gente está falando de lá no 6º ano, a gente vai ver isso aqui. Vocês já passaram, no ano passado vocês já viram a gente falando de hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é um tipo de hormônio que é utilizado, né, para as pessoas que têm problema de nanismo, que não se desenvolvem bem. Então, esse hormônio ele é aplicado para que a pessoa tenha um desenvolvimento melhor, né? Hormônio do crescimento. Olha, nós retiramos esse hormônio também de bactérias, ok? Outro produto, hormônio insulina. A insulina também a gente já tem falado, né? Que a insulina é um hormônio no
nosso corpo é produzido lá no pâncreas, já falei muitas vezes aqui na insulina, produzido no pâncreas que ela controla os níveis de açúcar no sangue, de glicose no sangue. Então a insulina retira a glicose do sangue quando está em alta, né? Então é utilizado muito pelos diabéticos, ok? A insulina para o controle do sangue. Aí no controle do açúcar no sangue, né? Que é a glicose. Aí no controle da glicose também temos o glucagon, que não é produzido aqui, né? Nesse caso. O glucagon ele é produzido no mesmo lugar que é produzida a insulina no nosso corpo, que é no pâncreas. Os dois são produzidos, mas aqui as bactérias produzem a insulina, ok? Como a gente falou agora há pouco também, as bactérias também elas podem nos fornecer vitaminas, né? Vitaminas, temos outros tipos de vitaminas também, complexo B, vitamina K, que é a vitamina K, riboflavina, né? A vitamina K ela é muito importante para o nosso organismo, né? Então aqui são alguns produtos, né, derivados das bactérias, beleza? Agora, pessoal, nós vamos ver algumas doenças, né? Algumas doenças, vamos falar apenas de uma, porque são várias doenças no nosso material, no nosso livro, tem muito mais e vocês podem estar analisando, vendo, estudando. Não dá para a gente falar de todos aqui, né? Bactérias e doenças. As formas mais comuns de transmissão de bactérias causadoras de doenças são, vamos ver aqui essas formas. As formas mais comuns de transmissão de doenças causadas por bactérias, ok? Então as formas mais comuns são essas três aqui, né? Essas três aqui, forma mais comum de transmissão de doença. Como você pode se infectar com uma bactéria, né? Como você pode se infectar, para você poder se prevenir. Vamos ver aqui. Contato com gotícula de saliva dos doentes ou portadores. Então essa é uma forma muito frequente de transmissão de doenças bacterianas, né? Contato com gotículas de salivas, né? De saliva dos doentes. Doentes são aquelas pessoas que manifestou, né, a doença, ou portadores. Portadores são aqueles que portam o micro-organismo causador de doença, mas não desenvolvem a doença, né? Agora na pandemia mesmo do coronavírus, que aqui não é o caso, que nós estamos falando de bactéria, o coronavírus é causado por vírus, né? Mas é a mesma coisa, tem os portadores, aqueles que não desenvolvem a doença, que pegam o vírus, mas não desenvolvem a doença e saem por aí transmitindo, como esse caso aqui, ó. Contato com saliva dos doentes é o portador. Então os portadores também podem estar transmitindo. É por isso do cuidado, do isolamento, né, com as pessoas, porque tem pessoa que é apenas portador, que tem o vírus, no caso da pandemia aqui, e está transmitindo, né? E você não sabe que está transmitindo, ok? Então, é uma das formas de transmissão de doença bacteriana. Ó, contato com a saliva. Cuidado, né? E as doenças mais comuns, nesse caso aqui, são as pneumonias, que são transmitidas dessa forma. Pneumonias, meningite, tuberculose, esses tipos de doenças, elas podem ser transmitidas dessa forma. Ok? Outra forma aqui de contato. Contato com alimentos, água ou objetos contaminados. Ok? Então, muito cuidado com os alimentos. Cuidado com os alimentos. Não comer alimentos que não foi bem tratado, bem cuidado, né? Ver a procedência desse alimento, de onde ele veio. Limpar bem, lavar bem, né? Principalmente os alimentos crus, que você vai consumir crus, as saladas. Esses alimentos eles podem estar transmitindo doenças bacterianas. Então as saladas você tem que tratar ela bem, né? Você não pode estar comendo um alimento ali do jeito que você pega ele na natureza. Você tem que tratar ele direitinho para poder consumir, porque senão você pode estar colocando bactérias dentro de você. A água também, você tem que ter uma água tratada, né? Água tratada, nós devemos consumir água tratada, filtrada. Então você não deve consumir água de jeito nenhum, se não for filtrada ou fervida, né? Porque você pode estar colocando bactéria para dentro do seu corpo e desenvolver doenças, ok?
Objetos contaminados. Também objetos contaminados, quando você tem uma perfuração com algum tipo de objeto, esse objeto pode estar contaminado. Se você se cortar com um objeto, você pode estar também colocando, né? No próprio hospital, quando vai fazer cirurgia, você não pode. Quando você vai utilizar um objeto invasor que vai cortar, vai penetrar no seu corpo, esse objeto ele tem que ser esterilizado,